Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. E estamos aqui hoje na nossa quinta lição, onde será ministrada dia 2 de agosto de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo. E desde já quem vos fala aqui é o professor Eudson Oliveira e estaremos dando início a mais uma videoaula em slide no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm curtido, comentado e também que têm se inscrevido em nosso canal. E desta forma vocês estão nos ajudando e nos motivando a permanecermos aqui toda semana com a videoaula nova, com o comentário novo da nossa lição aí da CPAD. E desta feita eu estou sempre orando a Deus pela vida de todos os inscritos que tem nos abençoado e eu pedindo a Deus para que Deus também vos abençoe de maneira especial. Desde já, a paz do Senhor, ao senhor Marcílio, senhor Marcílio aí da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, e tem se inscrito em nosso canal, é o nosso irmão e amigo, e todo dia manda uma mensagem para nós, e com certeza Deus tem nos alimentado diariamente. Também o nosso diácono Jonas. Nosso diácono Jonas é um irmão, um amigo nosso da STEADEB e que faz parte ali da Assembleia de Deus em Xande Cruz, em Paudalho. A paz do Senhor para o nosso diácono Jonas também, que tem se inscrito em nosso canal. Desde já gostaria também de mandar a paz do Senhor para minha filha, um abraço para minha esposa também, ao nosso amigo e irmão, nosso irmão Wellington ali de Goiânia, juntamente com a sua esposa Cleide. Ore por ele, por esta família, para que Deus continue abençoando. E também ao nosso amado e muito digno amigo, conselheiro, nosso pastor Djalma, pastor Djalma, ali de Goiânia, da Igreja Batista Nacional. É uma igreja também de 109 a 108 anos, é uma igreja centenária aqui no Brasil, e que Deus abençoe o nosso pastor Djalma, toda a sua família, seu ministério lindo que tem feito ali no município de Goiânia. Amém, meus amados? Desde já vamos darmos início à nossa videoaula e mandar a paz do Senhor para não esquecermos aqui, a paz do Senhor para toda a classe Atalaia ali da nossa escola, da nossa EBD, Santo Antônio 1, também ao nosso professor irmão Edson, a paz do Senhor, ao nosso dirigente, diácono Magdiel Nayal, ao vice-dirigente, que hoje temos aí desde a semana retrasada, o nosso irmão João, e também a paz do Senhor
para o nosso presbítero local ali da nossa congregação, presbítero Michales. Uma paz do Senhor também ao nosso presbítero, que é o pai de Michales, irmão Elias Joel. Presbítero é um amigo, conselheiro, amante da palavra de Deus e que sempre tem a nossa admiração pelo exímio da palavra do Senhor. E aqui vai a minha paz do Senhor também e um abraço ao nosso irmão, amigo, presbítero Elias Joel. Vamos mais adiante. Lição de número 5 será ministrada no dia 2 de agosto de 2020, em continuidade à reconstrução do templo. O tema da nossa lição será Zorobabel recomeça a construção do templo. E essa é a nossa quinta lição da nossa edição especial. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa é a nossa quinta lição. Zorobabel recomeça a construção do templo e a lição passada nós tratamos acerca da lição de número 4 sobre a construção do templo e enfrentou oposição. E essa oposição ela se perdurou aí praticamente 14 anos. E aí Zorobabel agora recomeça essa construção e é o que estaremos a aprender nesta lição de hoje. O comentador é o nosso pastor missionário Eurico Beste e essa lição ela foi comentada e ensinada no terceiro trimestre de 1993, hoje praticamente aí 27 anos. Está aí apenas um resquício daquilo que sobrou do templo ali reconstruído por Zorobabel e reformado na época de Herodes. E o que resta aí, praticamente nós vamos encontrar dois momentos que a cidade, que Jerusalém, o templo, ele é destruído. A primeira num período do exílio babilônico, onde Nabucodonosor ele faz essa deportação dos judeus e destrói ali, mais ou menos no ano 605 a.C., e traz essa situação para Jerusalém. A gente vai ver mais adiante o nosso texto áureo, ele nos diz: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: pode, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A observação aqui é Ageu, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 18. A nossa verdade prática nos diz: sob o poder de Deus, a igreja torna imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Isso quando a igreja realmente cumpre o seu papel. A nossa leitura diária de segunda a sábado, os amados, anote, bote pausa e depois leiam em casa em suas Bíblias, ok? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 livros: livro de Esdras, livro de Ageu e o livro de Zacarias. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, o profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome de Deus de Israel lhe profetizaram. E então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque,
e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Vamos agora para Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo 12. E no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: meus amados. Então ouvi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E o terceiro e último livro dessa leitura bíblica, encara-se Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça a ela. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, e também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. E o último versículo: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, e são os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Esses são os hinos sugeridos pela nossa lição 77, 434 e 440. O nosso objetivo geral nos diz compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Então, compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Então, vamos mais adiante. O nosso objetivo específico é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus ou da existência de um Deus. Amém? E terceiro, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Na realidade, esses objetivos específicos eles são muito bons, muito interessantes, porém, a nossa lição não vai dar para abordar o ministério profético à luz da Bíblia de uma forma mais consistente, de uma forma mais completa, mas iremos pincelar aí, pois é um assunto muito, talvez, de difícil para alguns que não entendem, que não compreendem, que às vezes tem sido mal interpretado, mal entendido, mas que se estudarmos, se nos dedicarmos um pouco mais, compreenderemos. Então, por essa razão, aqui a gente vai falar de acordo com a lição e trazer algumas coisas que possam retribuir ou contribuir com mais uma orientação. O refletindo o tema da lição nos tem a dizer o seguinte: ao lembrar que na lição passada a reconstrução do templo sofreu oposição e que em consequência desta se perdurou aproximadamente entre 14 a 16 anos. E nesta lição, iremos perceber que Deus sempre estará agindo em favor do seu povo, ao levantar dos profetas que, em meio à turbulência, pecados e descaso do povo e do sacerdote, podemos ver a necessidade
e a importância do ministério profético em meio do seu povo. Amém? Então, a gente refletindo o tema da lição, esse é um slide novos que temos colocado em nosso comentário e sempre trazendo algo a mais para podermos diferenciar da lição e também dos nossos comentários da nossa lição da EPD. E deixo para a meditação de todos Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Isso na versão corrigida de Almeida. Eu irei apenas ler mais em outras 3 versões para que os irmãos entendam o que é que esse texto quer dizer. Eu não irei explanar, mas apenas entenda pelo próprio texto o que é que ele quer dizer. Na Bíblia Judaica Completa, na sua página 997, diz assim: sem a visão profética, o povo fica sem controle, mas aquele que busca a Torá é feliz. Na Bíblia Hebraica, na página 702, vai dizer assim: onde não há percepção divina, o povo se torna desenfreado, mas quem guarda a Torá será feliz. E a Bíblia de Jerusalém, na sua página 1065, nos diz: quando não há visão, o povo não tem freio. Feliz é aquele que observa a lei. Então, o que o texto quer dizer aí, que quando não há uma visão profética, quando não há uma visão de Deus, uma percepção divina, o povo realmente fica desenfreado, o povo fica sem controle. Então, o ministério profético, ele é fundamental no meio do povo de Deus. Amém? Vamos mais adiante. Os tópicos a serem abordados da nossa lição, o primeiro nos diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Não teremos como falar, meus amados, de todos os personagens, porque aí o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso. Quem é Ageu, quem é Zacarias, quem é Zorobabel. Então, assim, a gente vai pincelar algumas coisas deles, mas não teremos por conta do tempo. O primeiro subtópico diz: Deus levantou 2 profetas. Isso é o contexto. O resultado da mensagem dos profetas, o que é que esses profetas trouxeram como mensagem, o que é que resultou. E o terceiro, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. O segundo tópico vai abordar o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Primeiro subtópico dirá: as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Isso mostra que Deus é um Deus em ação. Deus, ele não parou. Deus não construiu, não formulou o homem e botou na terra e deixou para lá, como alguns acreditam. Mas Deus, ele está a todo tempo, a todo momento, em ação, com o controle e com o domínio de tudo e de todos. Amém? E o nosso terceiro tópico que será abordado nos diz: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento e o profeta na dispensação do Novo Testamento. Amém? Então, desde já, vamos prosseguir. O nosso comentário de introdução nos diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, surge aí, nesse campo histórico da reconstrução do templo, esses 2 profetas, Ageu e Zacarias. São 2 homens de Deus, 2 homens que são levantados por Deus para esse ministério
de auxiliar e também de ajudar o povo ali nesse novo desafio, pois o povo já tinha retornado da Babilônia com o decreto do rei Ciro por volta de 538 a.C. e havia promulgado o decreto, liberou o povo, assinou o decreto e permitiu que o povo voltasse a Jerusalém para reconstruir o templo que Nabucodonosor havia queimado, tocado fogo. E, ao mesmo tempo, se cumprindo as profecias pelo qual o Senhor Deus, o Eterno, o Criador, havia proferido pelo profeta Isaías e Jeremias, e também por meio da intercessão do profeta Daniel. Nesse contexto histórico, a gente observa que o povo está todos unidos ali, não todos completamente, como os irmãos sabem, que houve aí uma tresleva, embora que com Neemias há duas participações, dois momentos, porém, nessa quantidade de volta mais ou menos de 50 mil pessoas ao estar lá, chegarem na cidade de Jerusalém, por praticamente de 3 a 4 meses de caminhada, de jornada, a primeira coisa que o povo faz é levantar o altar. E levantando o altar, começa a adoração, começa o sacrifício, começa a alegria, o júbilo, a presença do Senhor. É algo formidável e o povo sente-se com a esperança renovada em poder adorar o seu eterno, o seu Criador. E nesse período aí também do exílio babilônico é quando surge realmente a expressão judeu. Até o momento era conhecido como hebreu. E nesse momento aí aparece a expressão judeu e também, conforme alguns comentadores, surge aí a questão das sinagogas. As sinagogas, com o exílio babilônico, surge aí as sinagogas, o local onde era ensinado a Torá e toda a liturgia, o qual o povo hebreu tinha como apreço, ok? E nesse período aí, vamos mais adiante, o nosso ponto central vai nos dizer: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Positivo corretamente. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. E no Antigo Testamento, o ministério profético é fortíssimo, ou foi fortíssimo quanto ao trabalhar de Deus. O nosso primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levanta dois profetas. E aí temos o profeta Ageu à sua esquerda e temos a imagem ilustrativa do profeta Zacarias à sua direita. Isto mostrando justamente os dois servos, homens de Deus, pelo qual o Senhor fez aí subir para trazer a sua mensagem, trazer a sua exortação. Então, apenas um breve lembrança aqui, lembrar os amados, que o Templo de Salomão, ele durou 7 anos para construir. Porém, o Templo de Zorobabel custou um tempo aí mais ou menos de 20 a 21 anos. E é o segundo templo. E o terceiro templo, que é a construção desse templo com Herodes, perdurou aí mais ou menos de 83 a 84 anos. Ok? Então vamos mais adiante. O primeiro tópico nos dirá:
Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias e Deus levantou 12 profetas. O primeiro profeta que Deus levantou foi Ageu. Está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 1. E no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E depois levantou-se Zacarias, capítulo 4, versículo 1, versículo 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Apenas fazendo uma correção aqui, amados, que na lição passada, ao comentarmos sobre esse texto, sobre essa expressão, como bem falara no vídeo anterior, que eu não tinha compreendido muito o que é que o autor ou comentador da lição quis dizer, e com a ministração da aula no domingo, a gente podemos entender e compreender justamente a questão desse texto. E realmente foi essencial, foi primordial realmente esse texto, apenas eu achei que o comentador, para que não ficasse muito vago assim, ele poderia ter colocado também o capítulo 4 e o versículo... Capítulo 4 não, o capítulo 5 e o versículo... o versículo... o qual eu agora me perdi aqui, eu tinha anotado o versículo, mas eu esqueci, mas é o versículo que quando o povo, os opositores, ele leva, né? Pronto, capítulo 4 e o versículo 23, eu achei aqui, que diz assim, depois lida a cópia da carta do rei Ataxés perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. E cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, praticamente acredito, o texto não deixa isso claro, mas acredito a lógica, pois com certeza que Zorobabel, que estava à frente como líder, juntamente com o povo, não aceitaram o decreto e não aceitaram a forma que os seus opositores vieram, e aí houve o confronto. E nesse confronto, Zorobabel como líder, como aquele que estava na frente daquela obra, daquele trabalho, com certeza ele tentou fazer, impulsionado pela sua vontade e pelo seu desejo, ali a força. Aí é quando Deus envia o profeta Zacarias em uma das suas visões, das 8 visões que Zacarias tem, essa é a 4ª visão, que é justamente também quando ele mostra o sumo sacerdote Josué, é a 4ª visão, e ele diz que, diga a Zorobabel que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu passei a compreender e entender com a junção desses 2 textos em paralelo para poder entender o que o comentador ele quis falar com esse texto, ok? Então, realmente aí, bem colocado, apenas acredito que faltou esse outro texto para implementar o entendimento dessa passagem. Deus levantou 2 profetas em continuidade, não vieram, isso é formidável, não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o de Deus dos céus os enviou. E chegaram de surpresa em Jerusalém, e ali entraram em contato com os 2 líderes,
e também com o povo judeu. Vejamos, Esdras capítulo 5, versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Iude, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então, mostra aí que os dois foram enviados pelo próprio Deus para assim o fazerem, ok? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, pois é algo que Deus ele quer nos chamar a atenção. O primeiro, Zorobabel, o líder político que recebeu a mensagem pessoal de Deus e conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, e deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Esta é a mensagem de encorajamento. E diz assim: a mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas. E o interessante é que na nossa leitura, no versículo 10, nossa leitura, Zacarias capítulo 4, versículo 10, vai nos dizer assim: por que despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, e são os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra, E aí, nessa visão, Deus mostra a Zacarias aí um castiçal com 7 lâmpadas. E segundo a nossa leitura aqui, que é na Bíblia, é os 7 olhos de Deus. Em alguns, os 7 Espíritos de Deus. Isso aí é na lâmpada, o símbolo da obra de Deus. O comentador ele coloca como símbolo da obra de Deus, mas o texto que nós lemos é os olhos de Deus sobre toda a terra. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. E o vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Perdão aí por esse erro aí. Então a gente vê aí mais ou menos uma imagem ilustrativa das 2 figueiras, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. O candelabro, o castiçal com as suas 7 lamparinas, aí com seus 7 braços, um castiçal em cima alimentando as 2 oliveiras. E aí essas 2 oliveiras, há quem diga que seria Zorobabel e Josué, e há quem diga que também seja o Israel, as 2 tribos, do Reino do Norte e Reino do Sul, e há quem diga que a interpretação também que eu achei mais coerente e mais propícia para esse momento é a questão de ser os 2 profetas, Ageu e Zacarias, cujos mesmos foram levantados pelo próprio Deus, aonde receberam do próprio Deus a luz, essa virtude para trazer ali para o Reino do Norte e o Reino do Sul, realmente Israel e Jerusalém, essa mensagem divina, ok? E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. E isso é formidável.
Deus não somente despertou Zorobabel, Deus não somente o chamou, mas Deus também o decretou. Eu disse, você chegou até aqui, você vai até o final. E isso por uma ação divina, ok? E o texto bíblico diz, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, e porque ela trará a primeira pedra como aclamações, graça e graça a ela. E as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, e também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Pode dar um glória aí, pode dar um aleluia, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E esta mensagem é formidável. O Senhor estava o povo, praticamente, amados, 14 anos, parado a construção, o povo havia voltado para a sua casa, o povo estava agora envolvido com a sua vida profissional, física, material, não quiseram mais saber do templo, não quiseram mais saber da casa do Senhor, não estavam nem mais aí para nada. O líder, a gente vai ver mais adiante, né? O líder, os sacerdotes, os levitas e todos os demais, havia que seria o cabeça, o líder espiritual, o sumo sacerdote Josué. Ele estava como representante do povo ali, como intercessor do povo, estava em pecados, em iniquidades, com as suas vestes sujas, e algumas traduções vai dizer sujas de fezes ou coberta de excrementos, e iniquidade. Iniquidade derivada do verbo que significa dobrar ou torcer ou sugerir, uma perversão ou torcer para além do que é certo, símbolos do pecado. Então, a gente observa que o povo estava nessa situação. Esqueceram, abandonaram, e aí vai uma observação que a gente não pode deixar de deixar. É os extremos. O extremo, eu não posso passar todos os dias na igreja, pois eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, e passar todos os dias estando na igreja e abandonar o lar, abandonar a casa, abandonar a família. E existe o outro extremo, é que eu só vivo trabalhando para casa, para casa, para casa, para casa, e não vou ao templo comungar da comunhão, da ceia, da alegria, da palavra com os irmãos. Então, temos que equalizar, né? Equalizar aí essas situações para que a gente não entre pelos extremos. É certo que existem momentos que ausentamos um pouco, mas que devemos ter o equilíbrio, devemos ter uma dosagem aí para que não faça como o povo abandonou a casa de Deus. E sabendo, irmão, que isso é um momento histórico e um momento único. Ali era uma situação essencial e uma situação também única. Aquele momento precisava do povo para aquilo. O que é que estamos querendo falar com isso? É que hoje já temos igrejas estruturadas. E as igrejas estruturadas, ela não precisa tanto desse esforço, tanto dessa situação. E até questão também de arrecadação. Mas naquele momento ali estava necessário isso. E Deus tocou no coração e o povo assim o fez, ok? Vamos mais adiante. Josué está aí, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. E observamos na lição passada que ele estava com as vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia de passar dele toda a sua iniquidade que havia ordenado e que fosse vestido de vestes novas. Então, o sumo sacerdote, o líder, o representante do povo, que aí a gente entende, o profeta, ele
trazia a mensagem de Deus para o povo. O sumo sacerdote ou sacerdote, ele levava a situação ou o povo a Deus. Então, a gente observa que no ministério profético é Deus falando com um profeta para o povo. No ministério sacerdotal é o sacerdote representando o povo a Deus. Então, esse sumo sacerdote, esse Josué, não é o Josué ali que ficou como sucessor de Moisés, mas sim um sumo sacerdote que aí se restabelece o ministério sacerdotal e tudo direitinho, porém, esse sacerdote estava com as suas vestes sujas, como bem comentei aqui, e estava em iniquidade, em pecado. E ele, e o profeta Zacarias, ele recebeu de Deus essa revelação, essa visão, no capítulo 3, versículo 1 por diante. E aí a gente entende e subentende que este sumo sacerdote estava trajado de vestes sujas diante do anjo e que Satanás veio ali ao lado do Senhor, do anjo do Senhor, para o acusar, para o condenar, para o fazer vergonha. E aí Deus ele toma a frente e diz ao sacerdote que estaria mudando as suas vestes para a veste limpa e a sua mitra, né? A sua mitra aí estaria também trocando para uma mitra nova. E o que eu acho interessante é que as vestes não era de salpicado pelo sacrifício, mas aí é como uma representação daquilo que o sacerdote estava em pecado, em iniquidade. E a sua mitra estava suja. Na mitra, segundo alguns comentadores e na cultura judaica, significa amarrado no corpo, na mente e no espírito em qualquer lugar. E na parte metálica, que era de ouro, estava escrito santidade ao Senhor. Então esse sumo sacerdote, ele não tinha condição nenhuma de representar o povo diante de Deus. Primeiro, ele teria que representar a ele mesmo, teria que pedir perdão por ele mesmo, sacrificar o sacrifício por ele mesmo, depois ao povo e depois ir a Deus. Então nem isso ele estava em condição. E Satanás aparece aí para o acusar, e a expressão, a palavra Satanás aí é adversário, e a gente observa que ele tem esse momento, em 3 momentos que Satanás ele aparece como acusador, em Zacarias no capítulo 3, em Jó capítulo 1, e a gente também observa lá em Apocalipse capítulo 12. Então a gente observa que Satanás ele aparece e a expressão Satanás é adversário, o acusador, e ele aparece para acusar. Porém, Deus disse, porém, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, e puseram-lhe, e pôs sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse, o anjo disse a Josué, protestou, chamou a atenção. E o que foi que o anjo disse a Josué? Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, primeira reflexão aí que o sumo sacerdote teria que fazer, andar nos caminhos do Senhor. Segundo, e se guardares ou observares os meus preceitos. E terceiro, e também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre este que aqui se encontra. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote,
tu e teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo um renovo. E aí a gente observa que realmente o sumo sacerdote estava nessa situação. Não podia representar nem ele mesmo, quanto mais o povo. E aí estava nessa situação. E em Esdras, no capítulo 3, a gente observa esses pecados que o povo estava. Ageu também, profeta Ageu, que foi também nesse momento aí despertado para isso, a gente vai observar Ageu capítulo 2, e o povo estava em pecado. E esse pecado trouxe sérias consequências porque era algo espiritual. Vamos prosseguir. O que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, ok? E essa mitra na sua tajazinha ali, metálica, estava santidade ao Senhor, porém o sumo sacerdote não estava em santidade. Foi necessário Deus levantar o profeta Zacarias e em uma visão mostrar-lhe, e nesta visão chamou a atenção do sumo sacerdote, que Deus nesses últimos dias, nesses últimos momentos, possa levantar sacerdotes, possa levantar profetas, homens e mulheres de Deus, para profetizarem conforme a palavra do Senhor. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O sumo sacerdote, o povo também recebeu. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu 1, 6 ao 9. E realmente é isso. E qual eram essas consequências? Ele diz assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei, porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Apenas uma observação, amados, como falei anteriormente, isso é um momento excepcional, um momento único que ocorre e que não podemos pegar esse texto isolado desse contexto e aplicarmos de forma direta para os nossos dias para querer afrontar ou amedrontar alguém porque está deixando de ir para o templo, deixando de ir para a igreja. Antes de tudo isso, visite, procure saber, procure ver o que é que está acontecendo, ligue, procure. O que às vezes nos chama a atenção é que às vezes a pessoa passa 3 meses, 4 meses e ninguém liga, ninguém faz uma visita, ninguém vai lá, ninguém procura sem saber, mas às vezes, quando tem a oportunidade de falar, de pregar, vai querer ofender as pessoas com a palavra de Deus. E em um texto isolado com um texto desse que é meio complicado, ok? Para isso. Então o povo também recebeu e o povo estava passando pela essas consequências divinas. Deus que assim quis fazer, Deus que assim quis agir. E aí qual foi a palavra do Senhor para o povo? Subi o monte e trazer a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então veja que Deus estava continuamente a falar com o seu povo, a despertar o povo, por meio de uma liderança que estava diante de Deus, recebendo diretamente de Deus a palavra e a mensagem de Deus. Amém? O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus, que é o resultado da mensagem dos profetas. O resultado foi, assim os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo
o impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa do Senhor. Então a gente observa que quando o líder ele despertado, quando o líder está no comando, quando o líder está na frente, o povo está também ao seu lado na frente. Mas quando o líder se senta ou se deita, o povo também se senta ou se deita. Se o líder também peca, o povo também tem a tendência de pecar e entrar no caminho de pecado. Se o líder ele abandona a casa do Senhor, abandona o rebanho também será abandonado pelo seu líder. Então a gente observa que a situação ela é extrema quando não se há um despertamento, quando não há uma visão, quando não há uma orientação divina. Ok? Então todos começaram a edificar e os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Às vezes nós temos o chefe, às vezes temos o gestor, às vezes temos o administrador, mas o líder está faltando. Por quê? Porque o chefe, o administrador ou o gestor, ele é aquele que manda, mas o líder é aquele que faz e inspira os seus liderados a fazer. Então, quando você vê um grupo ou alguém que não está fazendo, é porque o seu líder está falhando, ok? Terceiro subtópico, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Veja que foi impulsionado. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Iude, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel. E conforme o mandato de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Então, qual foi o tempo que mais ou menos perdurou a construção? De 20 a 21 anos. Aí, ok? E que grande bênção o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória seja somente ao Senhor. O que me chama a atenção aí, um slide extra do tempo reconstruído por Zorobabel, e a síntese do tópico primeiro vai dizer: os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exaltar o povo a retornar à reconstrução do templo. Amém? Segundo tópico, vamos lá. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O primeiro tópico sempre demoramos um pouco porque entramos mais a fundo no contexto histórico, um resumo da lição anterior e sempre tem alguma coisa mais pesado e por essa razão que na maioria das vezes chegamos assim nesses minutos. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Primeiro, manifestações sobrenaturais no Antigo e manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. A primeira é a operação sobrenatural da parte de Deus que resolveu um grave problema na construção do templo. Isso, Deus ele está no lugar. Nem toda bênção significa que Deus está aprovando, mas também nem toda crise significa que Deus está punindo. Mas acreditamos que há um despertamento de Deus pelas crises que passamos para Deus tratar com o seu povo. E quem sabe essa pandemia está a tratar muito conosco e muita gente ainda não está percebendo. Moisés, um grande líder de Deus, levantou para libertar o povo da escravidão. Êxodo 4:17, justamente com esta vara fez grandes e vários milagres e prodígios conforme a vontade de Deus. Segundo, Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural, fazendo chover e fazendo também não chover, e sem contar dos seus desafios
aí com os profetas falsos, profetas de Baal e os profetas de Azera, e que o Senhor deu a vitória. Amém? E no Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação. Dons espirituais concedidos de forma permanente, assim acreditamos, ele passou a ser evidenciado no meio da igreja. A gente observa que no Antigo Testamento também houve essas manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, porém no Novo de uma forma mais especial. Ok? E aí o apóstolo Paulo ele nos ensina: não despreze o dom que há em ti, 1 Timóteo 4,14. E aí devemos fazer uma separação, né? Os dons ministeriais, dons dados por Deus e dons dados pelo Espírito Santo e os dons dados por Jesus, ok? E aí Paulo ele faz uma recomendação em 1 Coríntios 12:31, procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, esta é a ênfase do apóstolo Paulo quanto aos dons espirituais. A síntese do segundo tópico vai dizer: o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E gostaria de acrescentar, de Deus, e que existe um Deus agindo no meio do seu povo. Amém? E nosso terceiro e último tópico vai dizer: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo e o profeta na dispensação do Novo. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Meus amados, apenas para trazer uma observação, o comentador ele coloca esse texto aí que vai se referir a Arão como sacerdote, como sumo sacerdote. E eu achei que não ficou muito cabível, porém, poderíamos colocar para acrescentar no lugar desse texto aí, Êxodo capítulo 4, versículo 10 a 16, quando Deus chama Moisés, e Moisés o põe o seu irmão Arão como profeta, como seu intercessor ali no seu lugar, ok? Então, aqui é o ministério profético. Quando se trata de Arão, está se tratando de um ministério sacerdotal. É diferente, ok? O profeta na dispensação no Antigo Testamento, a gente vai ver que a função primordial era tratar aquilo que Deus queria tratar com o povo. Então, poderia ser na questão política, na questão espiritual, na questão secular. Os profetas eram muito consultados pelos reis quando os reis iam para uma guerra ou se manifestavam para ir para a guerra. Então, eles consultavam os profetas. E os profetas eram tidos também como videntes, ok? Em Ezequiel, os anciãos vieram a Ezequiel para consultar o Senhor. E Deus lhe respondeu por causa das suas abominações que ele não receberiam a resposta. Ou seja, o povo estava em pecado, o povo estava totalmente afastado de Deus, na idolatria, aí é a questão da idolatria, inclusive no Egito, e aí o povo queria uma resposta, e Deus disse: eu não vou dar a resposta a esse povo. Continuando, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 7, o profeta Samuel foi consultado acerca da jumenta do pai de Saul, que se havia perdido. Então, isso são exemplos da manifestação desse ministério profético em suas áreas. Em 1 Reis, registrar a consulta sobre um doente, o profeta responde, Moisés também os anciões falavam. Então, os irmãos, percebe-se que no Antigo Testamento há
essa vazão muito grande. No Novo Testamento é como se fosse uma continuidade desse ministério. Por quê? Porque a gente entendemos desta forma pela Bíblia Sagrada. E existem dons espirituais, como a Paulo ele coloca aí 1 Coríntios 12:10, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro discernimento espírito. É apenas esse aí para a gente entendermos, aí como dom do Espírito. E o comentador ele vai colocar, eu botei em negrito, esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Então, fica algo a pensar que o comentador esteja falando ou insinuando que só quem recebe esse dom é quem ministra a palavra, é quem está com essa autorização da palavra. Não, esse dom é dado conforme o Espírito Santo de Deus e para uma finalidade, para a edificação da igreja, e não para uma finalidade de esboço da palavra, que eu acho que é isso também que alguns interpretam. A profecia é como se alguém que estivesse lendo a Bíblia e Deus desse uma palavra ali, pela palavra, pela Bíblia, e isso seria um ministério profético. Não, não. Isso é uma revelação, um discernimento, ok? A palavra em si é uma palavra revelada de Deus. A profecia já é algo mais sobrenatural, algo extraordinário, ok? Então, no Novo Testamento, há, sim, essa continuidade do ministério profético, embora que não da mesma forma ou do mesmo jeito como do Antigo Testamento, que os profetas eram consultados, que os profetas eram tidos como conselheiros, né? Então, não dessa forma. E canônico, né? Eles escreveram livros, alguns sim, outros não, escreveram livro. Já no Novo Testamento, não é esse sentido. Ninguém precisa se aconselhar com o profeta, ninguém precisa ir para o profeta, profeta nenhum escreve mais livro que seja na questão canônica, escriturística, não, ok? E Antônio Gilberto, pesquisando no site www.cpadnews, os dons ministeriais, parte 3, comentário do Antônio Gilberto, 13/5/2011, ele vai falar sobre isso. E ele fala assim, nessa continuidade, e a gente observa que em Atos, capítulo 11, versículo 27 e versículo 28, há esse ministério. 1 Coríntios 12, 28 e 29, há esse ministério. Efésios 2 e 20, há esse ministério. Efésios 4 e 11, há esse ministério profético. Ok? Então, o ministério profético no Novo Testamento, ele se perdura. Ok? A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino dos céus. Aí não é uma questão que encerrou, por isso que há a interrogação aí, será que encerrou? Será que acabou o ministério profético? Mas a gente vai ver no decorrer do Novo Testamento, no Pacto da Nova Aliança, embora que já não se precisa se consultar, porque o nosso profeta, o nosso conselheiro, o nosso intermediador é Jesus Cristo, conforme está aí Efésios 2,18 e 1 Timóteo 2,5. Ok? E aí existe o exagero, o extremismo, uma questão aí maior, que é aí que o povo vai casar, procura saber do profeta se esse é aquele ou não. Se o povo vai arrumar um emprego, tem que procurar o profeta. Então, isso é algo terrível. Então, se você quiser ler a Bíblia, procure uma orientação do seu pastor, do seu líder, do seu presbítero, do seu conselheiro. Com certeza ele vai orientar conforme a palavra do Senhor, mas não significa que você tem que procurar um profeta para lhe dizer que isso tem
trazido seríssimas consequências no meio do povo do Senhor e, por que não dizer, na igreja. Ok? Então, aí diz assim, fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, e não falei a eles, todavia eles profetizaram. Então, vejamos que os profetas, falsos profetas, em relação aos falsos profetas, o próprio Jesus, ele disse, olha, surgirão falsos profetas. 2 de Pedro 2:1, o apóstolo Pedro vai dizer, surgirão falsos profetas. Isso já no Novo Testamento, já no período da igreja. Né? João 4:1, 4:4, Atos 20, 29 e 30. Então a gente observa que surgirão, Jesus mesmo disse, surgirão falsos profetas. Não acreditei em todos os espíritos. Então, Jesus estava dizendo que naquele momento seu e posteriormente surgiria sim esses falsos ensinamentos, esses falsos homens. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. E isso aqui vai uma observação muito boa. Eu sei que já estamos em 1h05, mas que Deus ele nos abençoe com essa aula. E aqui é fundamental. Você, pregador, você que vai trazer a doutrina, você que vai trazer o ensinamento, deixe de lado essa mesmice, deixe de lado essa pregação pipoca, salada de fruta, seja lá qual for o nome. E comece a meditar na palavra de Deus, comece a ler, comece a comer, comece a pedir a Deus uma direção, uma palavra, uma mensagem, para que você leve para a igreja uma palavra de ensinamento, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de aprendizado, uma palavra que confronte o pecado, uma palavra que traga esperança, despertamento para o povo, e que a Bíblia ela é imensurável para isso. Mas às vezes queremos o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o quê? É dar aquilo que o povo quer. E o caminho difícil é meditar, é ler, é correr atrás. E isso às vezes não queremos. E para concluirmos, a síntese do terceiro tópico nos diz: os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Isto é verdade. Porém, não numa função, mas aí num ofício que Deus ele delega. E aí o profeta pode ser qualquer um. Já o ministério sacerdotal era apenas aqueles que fossem da tribo de Levi. Então, há uma diferenciação, ok? E prossegue-se no Novo Testamento. Conclusão. A nossa lição não tem conclusão, mas colocamos aí para não ficarmos apenas em um slide sem conclusão. Aprendemos que em meio às lutas e oposição, o Senhor tem o controle da situação e vale a pena salientar que sempre poderá levantar homens ou mulheres para fazer a sua obra, em que em meio ao caos e o pecado, ele terá sua palavra como guia, como a régua, e enviará seus profetas para fazer conforme a sua vontade. Ok? Que Deus abençoe a todos. Essa é o slide da sugestão teológica da nossa lição, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e também o dicionário Wycliffe aí falando sobre profecia. Nosso slide ficou diferencial aí, pois assim queremos fazer o melhor. E concluímos com um texto para a nossa meditação, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, e portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10, parte B e C. Amém? Neste momento eu só peço a vocês que Deus vos abençoe e recompense a todos que têm curtido, comentado, compartilhado e em especial se inscrito em nosso canal. Assim, nós ficamos mais felizes, mais contentes, e o YouTube tem nos parabenizado aí por cada curtida que você tem feito. O YouTube tem nos parabenizado por cada comentário, por cada compartilhamento que vocês têm feito, e continue assim, porque
com certeza, você me abençoando, você também será mais abençoado. Amém? Na semana que vem, se Deus assim permitir e nos der essa oportunidade, estaremos a comentar a lição de número 6, 9 de agosto de 2020, que diz: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que uma ótima semana na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém.